Olá, minha gente, tudo bem? Bom dia! Domingo especial para vocês. Estamos chegando com o programa Carlos Silva, a voz do povo, aqui na tela da Band e também no nosso Instagram, no Facebook, na página oficial e no YouTube. Um forte abraço para você. Alô, Santarém! Vem comigo! O programa Carlos Silva, a voz do povo, está começando agora! Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados. O shopping da sua casa. Muito bem, de volta com o programa Carlos Silva, a voz do povo. Hoje no programa você vai ver um bate-papo muito descontraído no quadro podcast Papo Inteligente. Sabe com quem? Com o narrador esportivo Ivaldo Fonseca. É o Fórmula 1 que vai bater um papo com a gente. Você vai conhecer um pouco da vida do narrador esportivo Ivaldo Fonseca. Você vai ver também no quadro Marcou a história triste daquele bimotor que desapareceu às proximidades de Jacareacanga. Ele levava 5 pessoas, inclusive santarenos, pessoas que trabalhavam na saúde indígena e que infelizmente teve um fim muito trágico. Eu fiz a reportagem na época e você vai acompanhar. Você vai acompanhar também o quadro Fazer o Bem, hoje com 2 reportagens especiais. Uma lá na Ilha de São Miguel, onde nós fomos com toda a equipe, levamos dentista para fazer uma ação, foi realmente muito bom, um sucesso lá na Ilha de São Miguel. E você vai conhecer uma santarena que precisa da sua ajuda no quadro Fazer o Bem. Vamos então com a nossa primeira reportagem deste domingo especial, que é abrindo o programa com o quadro Marcou a História. Há cerca de 7 anos atrás, um bimotor desapareceu no dia 18 de março. Ele saiu de Itaituba com destino a Jacareacanga, levando 5 passageiros, entre eles o piloto Luiz Feltrin. E o que aconteceu foi que essa aeronave desapareceu, infelizmente teve um desfecho muito triste, essas pessoas foram encontradas todas mortas, não houve sobrevivente e a reportagem você acompanha agora aqui na tela.
30 dias. A viagem de cerca de 300 quilômetros entre Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará, tinha duração prevista de 55 minutos. A aeronave desapareceu no dia 18 de março, com 5 pessoas a bordo. E desde então, o desaparecimento do bimotor tem sido um mistério. Uma das passageiras, a técnica de enfermagem Railine Campos, enviou mensagens do seu celular para o tio, alertando sobre a falha dos motores e que estava chovendo muito. O bimotor sumiu dos radares às 12 horas e 53 minutos. Naquele momento, foi o momento que eu fiquei com o meu coração sem saber o que fazer. Um pedido de socorro, ela tão longe pedindo socorro, a gente não poder fazer nada naquele momento. O bimotor era pilotado pelo comandante Luiz Feltrin, de 53 anos, com mais de 30 de experiência em voos na Amazônia. Além do piloto, estavam no avião 4 funcionários da Secretaria Especial de Saúde Indígena, o motorista Ari Lima e as técnicas de enfermagem Raimunda Lúcia da Silva Costa, Railine Sabrina Brito Campos e Lucinei Aguiar de Souza. Encontre, de qualquer maneira tem que encontrar, né? Da forma que Deus quiser, nós recebemos ela. Queremos fazer alguma coisa por ela. É para depender de Deus. Que é a forma dele, porque quem somos nós para escolher? Mas Deus sabe. Aos 70 anos, esse pai nunca imaginou que passaria por um momento tão difícil como esse. E o que a gente quer é que ela esteja viva, né? E todos, né? Não só ela, como todos os ocupantes. E a gente está nessa confiança, né? Então, Deus está aí. Ele acredita estar ao nosso lado, já oramos muito. E eu tenho fé. Jesus vai nos trazer ela. Minha irmã é uma pessoa muito solidária, muito esperta, muito rápida para fazer as coisas. Se compadecia das pessoas, entendeu? Ela ia nesse avião, ela sempre dizia: mãe, às vezes a viagem é muito longa de lá para chegar nas tribos, e se ela levava um biscoitinho para merendar, ela guardava para os indinhos, sabe? Chegava lá, porque eles não têm isso na tribo, né? Quer dizer, coração enorme, né? Coração assim que é inexplicável, uma pessoa assim muito amiga, muito amorosa. A gente tem essa fé de que a gente vai encontrar ela e vai encontrar com vida em nome de Jesus, porque tudo é possível para Deus. Para a gente, quando o homem vira as costas para a gente, Deus nunca vira as costas para a gente, né? Tudo é possível para Ele. Muitas pessoas vêm, falam muita coisa, muito testemunho de pessoas que já ficaram na mata 40 dias, então a gente fica com essa confiança de que vai encontrar eles também com vida. Na casa da família de Raimunda Lúcia, encontramos todos ao redor da mesa. Entre eles, o filho da técnica de enfermagem de 3 anos de idade. A família não perdeu a esperança de tê-la de volta. Cada dia que chega de manhã, a gente está esperando uma esperança boa no coração da gente. Nós todos estamos esperando isso. Fale um pouco da sua filha. A minha filha era menina experiente, trabalhadora, batalhadora, trabalhando para fazer uma casinha que está ali, a casinha dela ali na outra rua que dela, começou a casinha, deixou para terminar, quase toda a terminar a casinha da Alex satisfeita, com gosto de estar dentro da casinha dele. Aconteceu o que aconteceu. Minha irmã saía daqui para trabalhar, cuidar dos índios com a maior animação. E agora ela está precisando de ajuda, a gente quer, a gente implora por ajuda. Para encontrar eles todos saíam para trabalhar com o objetivo de passar 20 dias em áreas e voltar para sua casa, para sua filha, para sua família. A gente estamos esperando ela, a gente sabe da dificuldade, mas a gente quer eles lá, que só por terra que pode conseguir encontrar o pessoal que estão nessa mata. A gente acredita que eles nunca, a gente passa pela cabeça que eles possam estar dentro do rio, que eles estão sim na mata ou quebrados, precisando de ajuda. Esta semana, um grupo de parentes das vítimas esteve em Brasília, em reunião com o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito,
que atualmente responde interinamente pelo ministro da Defesa Civil, Celso Amorim, que está de férias. Durante a reunião, o brigadeiro garantiu que a Força Aérea Brasileira continuará nas buscas por tempo indeterminado e que mais homens e aeronaves da FAB já estão sendo providenciadas. Nos reunimos com o brigadeiro da Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica, Junichi Saito, que nos garantiu que a Força Aérea Brasileira vai continuar nas buscas, que não tem previsão de suspensão, eles ainda estão. Inclusive, mais uma aeronave foi engajada lá para as nossas buscas, um Bandeirulha, que é uma aeronave de patrulha que tem também um prospecto que faz varredura na região. O coração está aflito, né? A gente foi a Brasília com essa ideia de buscar recursos, né? A liberação de pessoas para que entre na mata e retomadas sejam mesmo ativas. Né? Infelizmente tivemos respostas bem positivas e respostas não tão quanto a gente esperava. Né? Mas acreditamos sim que com a ajuda das pessoas, que tem muitas pessoas que estão fazendo descaso, mas tem muitas pessoas que estão nos ajudando, que estão nos apoiando. Né? A gente espera que o governo, as autoridades se mobilizem mais e que a gente vai sim encontrar essas pessoas que estão lá. Já se passaram 30 dias que o bimotor desapareceu na região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Em Santarém, os familiares pedem que as buscas sejam reiniciadas, desta vez por terra, com a ajuda do Exército Brasileiro. A mata é densa. A copa das árvores forma uma espécie de cobertura que prejudica muito a visualização. Por isso, as buscas por terra agora são extremamente importantes. A chuva prejudica o trabalho de buscas e o estado do Pará está vivendo um intenso inverno. A equipe de resgate já percorreu 56 quilômetros de selva durante 200 horas, mas o número de militares, são cerca de 25 empenhados nas buscas, é considerado pequeno pelas famílias das vítimas. O que nos entristece foi quando nos referimos à contingência de soldados, quando nos foi colocado como foco maior que eles não teriam na questão da logística como marcar com esses homens lá. Né? Então isso nos entristeceu. De vir dizer que o Ministério não tem condição de arcar na parte da logística com esses homens, né, nessas buscas. Enquanto isso, as famílias desses 5 brasileiros desaparecidos em uma das regiões mais isoladas da floresta amazônica seguem sofrendo, mas sem perder a esperança. Começa o dia com aquela rachar, hoje vão encontrar, hoje vão. A gente torce, aí da tarde, chega a noite, aí é duro, é difícil, muito difícil. A esperança não morreu, vamos esperar e vamos continuar esperando que eles vão varar todos vivos, todos 5 com vidas. Pode passar o tempo que for, a gente vai esperar, que a gente tem certeza que eles estão todos vivos, sim, precisando de ajuda. Que triste! Na época 2014, você acompanhou Santarém toda, o Pará todo, o Brasil todo acompanhou o drama das famílias que estavam realmente desoladas, sem saber o que tinha acontecido. Mas a grande experiência de tudo isso na minha vida de jornalista que eu tirei foi que a fé é inabalável. Preste bem atenção que as pessoas, as famílias, os familiares das vítimas estavam com uma fé tão grande que todos seriam encontrados vivos, mas Deus, ele tem os seus propósitos na vida de cada um de nós e na hora certa, na hora que Ele quer, Ele nos chama. Infelizmente aconteceu essa tragédia e os 5 tripulantes, os 5 ocupantes do bimotor foram encontrados depois de um mês, foram encontrados todos mortos. Infelizmente, essa tragédia marcou a história. Bora para um breve intervalo comercial, eu volto já, rapidinho.
De volta, meu povo, de volta com o programa Carlos Silva, a voz do povo. Aqui você tem voz e vez, né? Vez e voz, vice-versa. O importante é que o meu povo, comigo, tem moral. Um grande abraço para você em todos os bairros de Santarém, comunidades ribeirinhas, pessoal do Planalto, todo mundo ligado. O meu abraço, meu beijo a todos vocês. Vem comigo, meu povo. Nosso programa sempre traz novidades para você. Quero agradecer aqui a todos os meus parceiros, né, que apostaram e são sucesso juntamente com a gente. Zoom Telecom. Navegue de forma ilimitada. Jogue e assista suas séries e filmes com a ultra velocidade da Zoom. A Zoom conta com uma equipe de vendas externas especializada e capacitada para atender a cidade de Santarém. Estamos cada vez mais próximos de você e lhe proporcionando, é claro, maior comodidade e agilidade em seu atendimento. Ligue agora mesmo, 99122-2880. Repito para você, é no Zap também, hein? 99122-2880. Super Center Santarém Importados, Avenida Marechal Rondon 8039. Você sabe, é o shopping da sua casa. Os melhores e menores preços estão lá. Um abraço para o Éder, que é o gerente, juntamente com a Ellen, estão aguardando por você. Um abraço para o meu amigo Nonato Prado, que é o proprietário, a Rosângela, a esposa dele, também proprietários aí do Super Center Santarém Importados. Olha, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Pedro Nunes, da Nunes Barbearia e Bem-Estar, na Travessa Assis de Vasconcelos, 652, canto com a Mendonça Furtado, uma equipe de profissionais barbeiros capacitados para lhe atender. Quero também mandar um abraço, nesse momento, para o pessoal da HBB Contabilidade, Gestão e Consultoria. A HBB Contabilidade é uma empresa de assessoria contábil presente há cerca de 25 anos no mercado, tendo unidades no Mato Grosso e uma mais recente aqui em Santarém, estado do Pará. Toda a nossa vivência no mundo dos negócios nos ensinou que contabilidade e gestão devem, é claro, caminhar juntas. Por isso, desde 2019, direcionamos os nossos esforços para transformar a contabilidade através da tecnologia e oferecer muito mais do que apenas guias do governo a serem pagas. Conosco, você encontrará um ambiente totalmente voltado à gestão, com análise de dados e cenários para o seu negócio, além, claro, de um atendimento 100% personalizado para necessidades do seu negócio. É isso mesmo, eu estou falando de HBB Contabilidade. Contabilidade e gestão caminham juntos. Nos acompanhe pelo Instagram, também fale conosco agora mesmo pelo WhatsApp 991373931. Será um prazer lhe atender. E agora nós vamos para o quadro Fazer o Bem. Fazer o bem é algo que é um mandamento divino. Está na Bíblia que nós devemos amar o nosso próximo. E é muito importante quando a gente tem o chamado, quando o coração pulsa forte. Eu, juntamente com toda a minha equipe, com os médicos, odontólogos, com os enfermeiros, fomos até a Ilha de São Miguel no sábado, dia 12, e lá nós fizemos uma grande ação de saúde bucal que você acompanha agora com o repórter Fábio Santarém. Alô, Fábio, na tela! O programa Carlos Silva, a Voz do Povo, esteve aqui, na comunidade Ilha de São Miguel, trazendo ação itinerante com tratamento bucal e também corte de cabelo, brinquedos e muita alegria para a garotada. Conversamos com os nossos comunitários e veja o que aconteceu.
ação muito importante porque essa comunidade aqui ela é muito carente, ela não tem uma UBS próxima para ter atendimentos. Então aqui a gente pode fazer, na medida do possível, fazer alguns procedimentos de extração para as pessoas necessitadas e dar instrução de higiene bucal, né? Porque comunidades ribeirinhas também precisam dessa atenção aí que o programa está trazendo. Muito gratificante, né? Eu como comunitário, eu agradeço o comunicador Carlos Silva, né? Já conhecia antes e para nós foi muito bom porque hoje nós, ribeirinhos, temos uma dificuldade para se deslocar até na cidade, né? Sabe os custos e principalmente nesse caso da pandemia. Foi muito importante porque nós sabemos a dificuldade que é do povo ribeirinho, né, do povo do interior, para se deslocar, para ir até a cidade, para fazer extração de dente, cuidar da saúde bucal, né? Para mim, como presidente da comunidade, é uma honra estar recebendo o jornalista Carlos Silva e dizer assim que, em nome da comunidade Ilha de São Miguel, a gente agradece, a gente se sente lisonjeado de estar com essa ação itinerante e a gente só tem a agradecer. Bora fazer um rápido intervalo comercial, porque no retorno tem podcast, o Papo Inteligente, sabe com quem? O narrador esportivo Ivaldo Fonseca. É rapidinho, eu volto já. Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados. O shopping da sua casa. Muito bem, gente, olha só, como eu falei no início do programa, hoje no quadro podcast Papo Inteligente do programa Carlos Silva, a voz do povo, eu tenho a honra, a satisfação e o prazer de receber um grande amigo que eu comecei a admirar ainda, né, na juventude, porque o cara fez história no rádio santareno. Sabe quem é ele? Ivaldo Fonseca, o Fórmula 1, grande narrador esportivo,
que fez história, como eu falei. Valdo, que satisfação, meu irmão, poder te receber hoje aqui. Bom dia, Ivaldo Fonseca. Grande abraço, muito bom dia aos seus telespectadores, né? Um prazer estar aqui no seu programa para contar um pouco da minha história no rádio, viu, Carlos? E olha, que é uma história bonita, viu? Ivaldo Fonseca, todos conhecem. A voz é inconfundível. A narração desse cara é uma das melhores que eu já ouvi. E por isso eu fiz questão de trazê-lo aqui no meu programa. Ivaldo, você nasceu aonde, irmão? Nasci aqui mesmo, em Santarém, né? Nasci aqui na cidade mesmo, mas a minha família é do interior, né? Minha família veio daqui do Rio Arapiuns. Exatamente, mas eu nasci aqui em Santarém. Cachoeira do Aruano. Cachoeira do Aruano, Rio Arapiuns. Exatamente, eu tive o prazer de conhecer sua irmã. Isso. E a Cachoeira do Aruano é um paraíso mesmo. Inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma série de reportagem lá, Aruan, um paraíso desconhecido, né, que precisa realmente ser explorado. A verdade é essa. Então você é filho aí do Aruan, né? Exatamente. E você nunca negou isso, né, Ivaldo? Não. Inclusive, os maiores narradores aqui de Santarém são todos do interior. Olha, né? Isso mesmo. Eu estava conversando um dia desse com o Oswaldo de Andrade. Oswaldo, Arapixuna, com Miguel Oti Santos. Né, que é de Monte Alegre, nasceu em Monte Alegre, mas viveu mais em Belterra. O Peito de Aço, Miguel Pinto aqui da Ilha de São Miguel. Então, o pessoal do rádio, praticamente quase todos assim, que fizeram nome realmente no rádio Santarém, vieram do interior. Com certeza. Ivaldo, como foi a tua infância, irmão? Como foi assim que você iniciou a tua vida aqui nesta cidade chamada Santarém? Mas olha, desde 9 anos, viu, Carlos, eu tinha assim uma vontade de trabalhar no rádio. A minha mãe sempre falava assim, rapaz, quando tu era pequeno, tu ficava tudo que tu via na frente, tu ficava narrando. Não podia ver alguém passando ou algum bicho atravessando na minha frente que eu fazia uma narração. Transformava ali. Como se fosse uma narração esportiva. Então, desde criança, eu acho que eu nasci com esse dom, né? Eu vim com esse dom de fazer rádio. E eu sempre, quando eu conversava com amigos, lá, eu estudei no Pedro Cabral e no Feliz Belo. E quando eu encontro meus amigos, eles falam assim, pô, cara, tu conseguiu, né? Porque tu só falava nisso quando eu fui teu colega no Cabral, eu fui teu colega no Feliz Belo, e tu sempre falava que tu tinha vontade de trabalhar no rádio e tu conseguiu. Realmente, e eu consegui através do Geraldo Bandeira, né? Eu fiz teste, o GB, nosso saudoso Geraldo Bandeira, eu fiz um teste naquela rádio porte que ele tinha ali no mercado, no mercado modelo. E eu consegui passar lá, eu encontrei Rai Pereira, que estava também já trabalhando com ele. E aí foi o meu início, fiquei um mês lá trabalhando na Rádio Porte. E aí depois ele me indicou para as rádios, né? Tentei Rádio Clube, não deu certo. A Rádio Clube era dirigida ainda pelo Fonseca, né? O Armando Fonseca. Aí fui na Rádio Tropical, que estava surgindo, dirigida por J. Parente no Esporte. Grande J. Parente. Grande J. Parente. Depois ele até lamentou esse pouco, cara, eu perdi um dos grandes narradores, de ter revelado um dos grandes narradores. Exatamente. Eu fui lá com ele, mas na época estava lotado, né, o quadro pro esporte. E aí a última tentativa foi com o Simval Ferreira na Rádio Rural. E aí a rádio, naquela época, foi em 85 que eu comecei, no rádio. Estava saindo o Bena, estava saindo Edinaldo Mota, porque estava se transferindo para outra emissora, né? Que era a Tropical, que estava surgindo. Estava tirando os principais locutores da Rádio Rural. E a rádio estava precisando. E aí o Simval me chamou para fazer um teste, eu consegui passar nesse teste, aí no mês seguinte já comecei a estagiar com o Luiz Carlos Botelho, que era o chefe da equipe. Calma aí. Naquele tempo. Você teve a oportunidade de começar na maior. Exatamente. Olha só. Na emissora que realmente eu queria, porque eu escutava desde criança. Rádio Rural de Santarém. Onde tinha Cláudio Seric, Dário Tavares, o Oti Santos, que já estava lá, o Oswaldo de Andrade. Era fã de todo esse pessoal que trabalhava. Era a maior emissora, né, onde tinha os maiores profissionais do rádio. E eu comecei lá. Você fala algo que tem tudo a ver comigo. Eu lembro também, na minha infância, eu ouvia a Rádio Rural. E na cozinha de casa, Ivaldo, tinha uma rede e num esteio tinha um rádio lá, onde a minha mãe, ela de manhã não tinha outra, desde o compadre Gesso, né? Aí Simval Ferreira,
e eu deitava naquela rede, daqui a pouco eu ficava sentado e ficava me embalando, as músicas tocavam, eu cantava. O Simval falava lá e eu repetia. E eu lembro que às vezes a minha mãe dizia: menino, para de estar falando aí, rapaz, igual um papagaio. Estava repetindo que eu... Mal ela sabia que ali também existia uma grande oportunidade de alguém que hoje, né, é um comunicador. E quando você falou também que sua mãe ralhava, eu lembrei da minha velha mãe, da minha querida mãe, que graças a Deus ainda está viva comigo, me assistindo. Ela fazia a mesma coisa. Esse aí, eu costumo dizer, a pessoa quando nasce determinado. Você nasceu determinado a ser um narrador esportivo. E aí? Me dediquei totalmente ao rádio, né? Aí fiquei na Rádio Rural durante 35 anos. Isso aí agora, no ano passado, que o pessoal estava mandando embora os mais antigos, né? Mesmo porque a rádio está fazendo uma mudança, agora vai se FM, fazer essa fusão FM, aí, exatamente. Essa mudança de AM para FM. E aí os mais antigos acabaram chegando a um acordo e eu acabei saindo também. Mas foram 35 anos de muito sucesso lá. Depois eu virei coordenador por 20 anos da equipe esportiva. Tive o prazer de trabalhar com grandes locutores. Levei para lá também pessoas que hoje estão militando no rádio. Dei oportunidade, né? Nunca fechei a porta. Quando eu via que o cara tinha talento, eu sempre levava lá para fazer o trabalho com a equipe de esporte. Então, tem vários amigos meus que estão trabalhando aí no rádio. Nós tivemos a oportunidade assim, de trabalhar junto lá na Rádio Rural, que continua sendo uma grande escola, né? Continua. Porque a rádio, o nome da rádio, quando fala em Rádio Rural, né? Uma rádio que não tem assim compromisso. Expansão. Porque é uma rádio da igreja, não tem compromisso político, isso, né? Político que toma com conta. certeza. Então, uma rádio que foi formada pelo Dom Tiago para ajudar, principalmente o pessoal do interior, né? E é onde a rádio realmente tem uma grande penetração, né? Sempre teve uma grande ligação com o pessoal do interior. Valdo, durante toda a tua trajetória no rádio, qual foi a melhor equipe esportiva que você já conseguiu formar lá dentro da Rádio Rural? A melhor equipe, inclusive, né, tem vários elementos lá, né? A melhor equipe que eu formei lá, eu, Otis Santos, né, Oswaldo de Andrade, né, Luiz Carlos Botelho, Cristóvão Sena, né, que comentava comigo lá, Bena Santana, Domingos Campos, né, Fleury Colares, Minael Andrade na reportagem. Então essa foi a melhor equipe, são grandes amigos até hoje. Olha com o Miguel Pinto também. Miguel Pinto, Miguel Pinto, Peito de Aço, grande comentarista. Então esses aí foram os melhores que eu trabalhei. Uma equipe realmente que aonde chegava era realmente de parar, porque para ouvir esses profissionais do Rádio Esportivo Santareno, realmente era uma beleza você ouvir comentários. Tio Lalá é um cara que dispensa comentários. Domingos Campos, alô Dodô, tá nos assistindo com certeza, né? O Minael, um grande amigo. Miguel Pinto, Peito de Aço. O Otis Santos, Luiz Carlos Botelho e Tio Lalá, né, como eu falei. Enfim, o rádio, ele transmite algo assim muito nobre, muito gostoso, né? Porque o rádio, ele é de uma eficiência fora de série. Ele é da hora. Deu a notícia ali no rádio, meu amigo, todo mundo já fica sabendo. Tanto é que tem as brincadeiras. Olha, a rádio Cipó, a rádio tal, não é isso? Né? Corre mais do que notícia ruim. Mas você foi feliz no rádio? Sim. Realizei o sonho, né? O sonho de criança de trabalhar. Era uma coisa que, desde criança que eu falava que eu ia virar locutor, quando eu tivesse realmente a idade, né, para entrar no rádio. Eu entrei lá com 19 anos na Rádio Rural, né? Entrei com 19 anos, foi a primeira e única rádio que eu trabalhei, com carteira assinada. Começou grande, né? Teve oportunidade de sair para uma outra emissora? Sim, convite para trabalhar em Manaus, em Belém. Mas a questão financeira, né? Eu visava isso. Se for um bom salário, dá para ir. Mas se não for, é melhor ficar aqui, que eu estou na minha cidade, estou em casa e estou muito bem aqui na rádio. E assim, a Rádio Rural fez história. Eu fiz história também na Rádio Rural, porque até hoje as pessoas
nas redes sociais, fala, olha, pô, eu te acompanho, eu estou morando hoje no Rio, em Manaus, nessas regiões aí nas cidades do Brasil todo, tem santarenos que escutava eu de manhã, porque eu passei 28 anos fazendo Rolando a Bola de manhã. Rolando a Bola de manhã. Era tradicional, tinha um Jornal da Manhã e depois vinha o esporte. Exatamente. Que era meia hora de informações geral do futebol. Eu que comandei por 28 anos. Depois que o Otis saiu, virou deputado estadual, foi para Belém. Aí eu fiquei tomando conta do programa. Aí virei coordenador da equipe, virei narrador esportivo, né? Eu comecei como repórter ainda no Enildo Barbosa, no estádio Enildo Barbosa. Aí depois, quando passou para o Colosso do Tapajós, trabalhei uns 2 jogos ainda como repórter e virei narrador esportivo, né? Aí virei narrador esportivo da emissora. Há quem diga que você tinha ou ainda tem uma amizade muito forte com o Otis Santos. É verdade? Sim. Isso? Otis, um grande amigo que eu fiz no rádio, pode-se até dizer que um irmão, né? A gente tinha uma boa comunicação. Ele tudo que precisava, às vezes, na questão do rádio, ele ia lá comigo, eu ajudava, ele me ajudava. Então foi, olha, assim, a maior amizade que eu fiz. Otis, Minael e Luiz Carlos Botelho, de andar junto, assim, todo dia a gente saía, às vezes ia lá tomar alguma coisa, merendar, saía junto. Amigos mesmo. Amigo mesmo, né? Do rádio, eu, Luiz Carlos Botelho, o Otis Santos sempre levava, quando ele foi prefeito lá em Belterra, levava a gente, né, para transmitir jogos lá, acompanhar as promoções esportivas lá, jantava com o Otis, aí voltava para Santarém. Então foi uma amizade muito grande que nós fizemos, né? Olha, o rádio, ele tem aquela coisa da imagem ilusória. A pessoa ouve a gente, mas quando vem com... eu pensei que tu era grande, eu pensei que era gordo e esse negócio todo. Conta uma história pra gente aí sobre... Eu sei que você tem, com certeza, alguém que te ouvia, mas quando te viu pessoalmente, né? Mas, poxa vida... Conta aí pra gente. Isso realmente aconteceu. O cara falou lá na rádio, cara, eu pensei que tu era um velhão de cabeça branca, pela voz, eu acompanhava toda manhã, programa de esporte aqui na rádio, aí eu chego, vou falar com um senhor, cabeça branca, chega aqui, pô, você parece um garoto e tal. Isso. Mas é assim, porque o rádio tem aquela... Quando você não conhece e você começa a ouvir, você faz ali na sua cabeça como é que... A imagem ilusória. A imagem, né? A imagem do cara que está falando do outro lado. Realmente isso foi mais interessante que aconteceu. Olha, bora fazer um breve intervalo comercial. Rapidinho eu volto com ele, com Ivaldo Fonseca, hoje aqui no podcast Papo Inteligente. Ele vai contar muito mais sobre a sua trajetória na crônica esportiva. É rapidinho.
Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados, o shopping da sua casa. Muito bem, gente, de volta com o podcast Papo Inteligente. Hoje, conversando com ele, o narrador esportivo Ivaldo Fonseca. Ivaldo, o rádio hoje continua tendo aquela mesma essência de antigamente ou não? Perdeu? Perdeu um pouco, mesmo porque também nós tivemos perdas aí. Isso é verdade. A maior que eu sempre falava assim, quando me perguntavam quem é o maior locutor do rádio FM em Santarém, né? Eu sempre falava no Jorge Carlos. Era fã do Jorge Carlos, um vozeirão, uma comunicação fácil. E aí deixou um vazio muito grande, né? E isso realmente acaba deixando o ouvinte meio desinteressado de escutar pela parte da manhã as emissoras, apesar de que hoje ainda temos ainda o Nelson Mota, né, que é um cara que está muito tempo trabalhando, ainda temos lá na Rádio Oral, na AM, o Simval Ferreira, que né, continua, né, sendo brilhante, o meu padrinho no rádio, né, um grande abraço aí pro Simval Ferreira, que continua trabalhando aí mais de 40 anos, né, fazendo aquele programa lá pela parte da manhã. Simval Ferreira atende. Na Rádio Rural. Mas nós tivemos perdas e realmente houve uma perda de interesse também dos nossos ouvintes no rádio, na imprensa. Lamentável, porque assim, nós perdemos grandes nomes, perdemos pessoas importantíssimas, ícones do rádio, como o Ivaldo acabou de falar, perdemos o Jorge Carlos, que o Jorge realmente ele fez história, né? Perdemos também o Bob Nelson. Perdemos o Bob Nelson. Outro grande repórter, né? Esportivo. O esporte ele é muito envolvente. Eu tive a honra, o prazer de poder trabalhar com muitos deles. Com o Ivaldo eu não tive a honra de trabalhar na mesma emissora, mas a gente sempre teve uma amizade boa. Se encontrar lá no estádio, né? Você trabalhar na Ponta Negra. Isso. E depois passei um tempo também na Guarani, né? Mas o grande lance de tudo isso, gente, é que o rádio ele é um instrumento de envolvimento. E os profissionais do rádio, eles sabem viver o momento. Você soube aproveitar o teu momento. Me conta aí, como é que foi esse envolvimento com o esporte, com o teu time do coração, São Francisco, não é isso? Pois é, e até eu estive no programa do Oswaldo, ele perguntou se eu não encontrei dificuldade de fazer o meu trabalho, porque eu sempre declarava os meus times, né? Quando me perguntava, eu sempre falava, olha, aqui em Santarém, eu sou São Francisco, não podia ficar em cima do muro. Com certeza. Aí a questão é que quando está no microfone, você procura ser isento, procura fazer o seu trabalho e falar a verdade nas coisas na hora da narração. E eu sempre procurei me policiar. É claro que às vezes havia um deslize, mas eu fazia um esforço muito grande para me policiar, porque eu sempre tive uma grande audiência, torcedor do São Raimundo. O torcedor do São Raimundo sempre teve um grande carinho por mim. Verdade. E eu sempre procurei fazer os jogos do São Raimundo com muito profissionalismo. Verdade. Vamos lá então. Ivaldo Fonseca, você viveu o ápice do futebol santareno e eu sou testemunha disso. Você narrou grandes jogos. Você narrou momentos de muita emoção, tanto para São Francisco, no Campeonato Paraense, no Campeonato Santareno, quanto para o São Raimundo, no Campeonato Paraense, Campeonato Santareno, e também no Brasileirão da Série D, que inclusive 2009 foi o ano em que Santarém foi reconhecida através do São Raimundo. Qual foi o seu melhor momento que você viveu como narrador esportivo? Foi esse, né? Certamente foi esse, o Campeonato Brasileiro, ganho pelo São Raimundo em 2009, apesar de que eu fiz jogos da Seleção Brasileira fora de Santarém, né? Transmiti em Manaus, um jogo na época que o Zagallo era o técnico, em 96. Brasil e Venezuela. Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia. Eu fiz Brasil e Chile também, em Belém do Pará, mas o grande momento da minha narração foi São Raimundo contra a equipe do Macaé, naquela decisão com o estádio cheio. E o que valeu até uma entrevista no Sport TV, né? Sim. Porque o Sport TV veio fazer cobertura, aí fizeram uma pesquisa de qual era a emissora que tinha mais audiência, aí apontaram a Rádio Rural. Aí ele foi lá
na cabine da rádio, fazer toda a filmagem lá, o trabalho de como era feita a transmissão. E aí eu dei entrevista, né, eles perguntando sobre a expectativa da decisão. Eu falei, né, participei lá do programa do Sport TV. Então isso aí marcou bastante. Para mim foi realmente o ápice do meu trabalho no Rádio Santareno, a conquista do São Raimundo, aquela festa toda, né, do torcedor, o estádio lotado. E o São Raimundo ganhando o título, né? E o nome de Santarém aparecendo na mídia nacional, isso também foi super importante. Olha, você acompanha um pouquinho aí da narração do Ivaldo Fonseca, São Raimundo e Macaé, a decisão do Brasileirão da Série D 2009. Certa para você, amigo torcedor. Em Santarém, faltando 19 minutos para as 7 da noite. No toque da bola, no tic-tac do tempo. Na Rural você fica sabendo. Olha o São Raimundo, Rafael Barbosa, vai entrando para gol. São Raimundo! Na saída do goleiro Lugão, deu um leve toque, é uma festação Barbalhão, arrepia o torcedor santareno, emociona a todos que estão aqui no Colosso, é o gol do título brasileiro, Rafael Oliveira. Olha que legal, Ivaldo, a tua narração, a gente sente realmente a emoção. E você tendo um coração azul, hein? Pois é. É aquela coisa, né? O respeito pelo torcedor do São Raimundo. E ali, naquele momento, era Santarém, né? Eu nem via a camisa preta e branca do São Raimundo. Eu via a bandeira de Santarém. Era um representante da nossa região, do oeste do Pará, da nossa cidade. E era realmente muito emocionante ver aquela festa toda e coroando com o título. O São Raimundo deu esse presente para a torcida. A torcida foi legal que a torcida lotou o estádio e não saiu triste, saiu festejando, porque o São Raimundo não decepcionou e ganhou o título. E foi para as ruas de Santarém, o São Raimundo desfilou no carro do Corpo de Bombeiros. Foi para a Orla. Foi lindo, foi um momento foi uma festa inesquecível. Muito bonita. E com vários jogadores aqui da região fazendo história também, com o Maurian, Labilá. Lá o Pedro. Como é? Aquele que era de João Pedro. João Pedro. Exatamente, um timaço que fez história. E vamos agora fazer assim uma conexão entre lá e cá. A diferença daquele ano de 2009, parece que o futebol foi decaindo. Infelizmente hoje já não se tem mais aquela motivação no futebol santareno, não é isso? Até hoje, às vezes, quando eu converso com alguns diretores, eu pergunto o que é que houve? Por que o São Raimundo está na segunda divisão e não conseguiu? O Campeonato Paranense não deu aquela decolada, né, que todo mundo estava esperando depois de conquistar esse título. Porque na época, a Chapecoense também disputou e o São Raimundo nesse ano ganhou o título e a Chapecoense não chegou na decisão. Exatamente. E hoje a Chapecoense é mais conhecida do que o próprio São Raimundo. Então, realmente, houveram erros, né? Não sei o que houve, mas o certo é que o São Raimundo não foi para frente, não conseguiram colocar o time se mantendo ou subindo de série, chegando pelo menos a Série B, não conseguiram. Aí o time hoje está na segunda divisão, como está o São Francisco. E o nosso futebol numa situação muito complicada. E para completar ainda essa questão do estádio, né? O estádio há muito tempo está em obras, né? Se fecha aí para o futebol e os clubes de Santarém têm que jogar em Belém com sérios problemas para se manter lá, problemas financeiros. Tivemos agora o Amazônia, que foi campeão, apareceu agora ao comando do Valtinho, foi campeão da segunda divisão e já caiu, porque não teve condições de jogar em Santarém. E o Valtinho não teve condições financeiras. Mais difícil. Não teve condições financeiras de manter o plantel que foi campeão da segunda divisão. Fez um time
com jogadores medianos, e aí não conseguiu repetir a campanha que levou o título, o time da Amazônia. Qual foi o melhor time para você desses anos todos? Primeiro São Francisco e depois São Raimundo, os anos. Do São Francisco, assim, eu acho que o time que foi vice-campeão paraense é um time que eu destaco. Aquele time foi excelente. É, time dirigido pelo Walter Lima, que chegou em Belém e perdeu para o Paysandu só de 2-1 no Mangueirão. Eu estive lá narrando esse jogo. E a equipe azulina fez uma grande campanha. Agora, infelizmente, foi outra coisa. Os diretores não souberam, né, manter ali o São Francisco, pelo menos na elite. Porque foi vice-campeão em 2016 e em 2017 caiu. Né, foi rebaixado. E aí foi mais uma coisa... Não deu para entender. É uma coisa que não deu para entender de novo no futebol santareno. Uma equipe chega ao ápice, né, bem perto ali de chegar ao título, e de repente no outro ano é rebaixado. E aí o São Raimundo também está nessa situação, os dois na segunda divisão, as duas maiores forças, né, do futebol. Qual foi o melhor time do São Raimundo para você também? Esse que foi campeão brasileiro, né? Não tem como o time campeão brasileiro. Zaga, Filho, Preto Marabá, aquela zaga era Labilá no gol. Labilá, alô Labilá, tá assistindo a gente, o Labilá, viu? Um abraço para ele. O time do São Raimundo naquela época era um time tão forte que todo time que jogava em Santarém perdia, né? O Louco Abreu veio com a fama toda. O Botafogo perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 aqui dentro. E o São Raimundo lá perdeu de 4-3. Deu trabalho pro Botafogo. Com certeza. Era um time muito forte, o time do São Raimundo na época. Ivaldo, hoje, o que o Ivaldo Fonseca está fazendo dentro da comunicação? Pois é, hoje eu estou com um canal de YouTube, né? Eu fui convidado por um amigo, né, o Caio Rego, para fazer um trabalho durante a segunda divisão. Eram 5 programas só que a gente ia fazer, 5 podcasts, né? Sim. E aí o pessoal gostou tanto que até hoje continua aí toda segunda-feira no canal Ivaldo Fonseca, Rolando a Bola. Que legal. No YouTube. Eu faço lá o programa ao vivo com apoio da I9, né, que é a empresa aí que faz cobertura também no futebol santareno, do meu amigo Afonsinho, filho do Afonso Arino, nosso amigo lá da Guarani. Grandes amigos, sucesso para vocês. Pois é, então nós estamos fazendo essa parceria lá com a I9 e toda segunda às 7h30 da noite estou fazendo, levando o pessoal do esporte para fazer aí uma mesa redonda, um bate-papo de 1h30 lá de conversa sobre futebol. Fazendo o que você sabe fazer. Exatamente. No final a gente sempre faz aquele ping-pong. Vai lá, me diz aí, Ivaldo Fonseca por Ivaldo Fonseca? Tranquilo, um cara que assim, caseiro, né? Não gosta de estar... inclusive até na época de rádio, o pessoal gostava de sair pra bar, pra beber, e às vezes brincava comigo. Pô, Ivaldo, tu não vai? Eu digo, não, eu prefiro voltar pra cá. Isso é verdade. Então eu sou um cara muito família, assim, tranquilo, não gosto de estar por aí, não. Família pra você? Acho que é a base de tudo, né? A base de tudo. Eu, graças a Deus, consegui criar meus filhos, né? Tenho 3 filhos, todos são formados, hoje estão aí já empregados. E é isso que a gente quer, né? Conseguir educar bem os filhos, e a família, dar um futuro bom, e a família é tudo, né? Eu esteio além de tudo, a segurança que dá para a pessoa. Principalmente uma alegria que eles me deram, meus filhos, de se formarem. E estão aí, já na área de trabalho, cada um na sua área. E Deus? O que significa para você? Deus é o que mantém, né? É realmente uma coisa super importante. Quem não tem Deus não tem nada. Então, eu sou muito de agradecer todo dia, de me levantar e agradecer pela vida, porque sem Deus não se pode viver, né? Santarém. A Santarém é a terra que eu nasci, que eu não quis sair daqui mesmo recebendo convite. Terra maravilhosa, de amigos, é uma cidade linda, com praias, a gente pode sair tranquilo para passear. Gosto muito de Santarém, amo a minha cidade. Arapiuns. É um lugar também legal, que sempre quando eu posso vou lá. Meu pai ainda deixou lá uma casa, que de vez em quando, uma vez por ano pelo menos, a gente vai lá visitar, tomar um banho lá na cachoeira. Isso, a gente viaja em família e se reúne todo ano, no mês de setembro, para fazer uma visita lá. Para finalizar, o rádio. O rádio, em termos de rádio, para mim o rádio é tudo, assim. Né? Foi o que sustentou a minha família, foi a minha paixão, né? Desde o início
Eu comecei no rádio e é uma coisa assim que é apaixonante. O rádio é apaixonante porque você faz as coisas ao vivo, né? É isso aí que apaixona a gente, estar ali informando, fazendo um programa ao vivo, sabendo que várias pessoas estão lhe escutando, a responsabilidade. E não é fácil, não, a questão da responsabilidade no rádio. Você para ter um nome, ter um nome de respeito, você tem que ser responsável. Olha, eu tiro por mim, porque na época que não tinha internet, para fazer o programa de manhã, eu ficava até meia-noite, uma hora, ouvindo a rádio de fora. Escrevia, né? Escrevendo ali, que não tinha também a máquina, ficava escrevendo para ler as notícias de manhã, para fazer um programa atualizado, pegar os resultados dos jogos e fazer um trabalho atualizado, sabendo que o pessoal estava esperando lá, né, a informação. Então, e digo mais, com certeza ele gravava o programa da Tupi, da Globo, porque eu fiz muito isso. Aí depois ia passar limpo todas as informações e de manhã divulgar. As rádios de Belém, acompanhando para pegar as notícias de Remo e Paysandu para passar também. Então tudo a gente fazia tudo isso, saía por baixo de chuva às vezes, mas tinha que ir, porque sabia que tinha o ouvinte lá esperando. Então o rádio é também a questão da responsabilidade. Cara irresponsável não vence no rádio não, Carlos. Não faz história. Não faz história. Ivaldo Fonseca, foi uma honra, meu irmão, um prazer. Tamo junto, meu irmão. Sucesso, viu? Foi um prazer. Você sabe que há muito tempo somos amigos. Quando você me convidou, eu disse, não posso falhar com o meu amigo Carlos Silva e vim aqui contar um pouco da minha história. Obrigado, Ivaldo. Um abraço. Rapidinho a gente volta. Beleza, de volta com o nosso programa já para fazer o encerramento. Eu quero aqui agradecer a você que ficou com a gente, você que ficou ligado conosco. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. E agora nós vamos para a nossa mensagem da semana. Um velho morava em uma cidadezinha e todos ali estavam muito cansados dele. Ele estava constantemente fechado, mal-humorado e só se queixava da vida. Quanto mais tempo ele vivia, mais amargo ele ficava e suas palavras eram terríveis. Ninguém queria ouvi-lo. Na verdade, o que todos faziam mesmo era evitá-lo, porque ninguém queria para si aquele sentimento de infelicidade. Mas um dia, quando ele chegou aos 80 anos, algo incrível aconteceu. Instantaneamente, todos começaram a ouvir um rumor e comentar: o velho está feliz hoje. Ele não se queixa mais de nada, sorri e até mesmo seu semblante mudou. Com uma aparência mais leve, toda a aldeia se reuniu ao redor do homem e perguntou-lhe: o que aconteceu com você? O velho então respondeu: nada de especial. Passei 80 anos da minha vida correndo atrás da felicidade e agora vejo o quanto isso foi inútil. E então eu decidi viver sem felicidade e simplesmente aproveitar a vida. É por isso que eu estou feliz agora. Moral da história: não corra atrás da felicidade, aproveite a sua vida. Forte abraço, meu povo. Domingo que vem estaremos de volta aqui, como sempre, fazendo a notícia, fazendo o fato acontecer. Fiquem com Deus, que eu vou com Deus. Até domingo que vem. Tchau, meu povo!